A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. Nosso tema de hoje é sobre idolatria evangélica. O que a Bíblia fala e condena a idolatria e o que isso está dentro da igreja evangélica. Futuramente vamos fazer uma da igreja católica. E vamos logo começar o nosso tema para compreendermos. Bom, vamos pegar um exemplo aqui de idolatria do Antigo Testamento, que se encontra em Êxodo capítulo 32, que são os bezerros de ouro. E vamos entender um pouco desse contexto e verificar na Bíblia o que hoje as igrejas evangélicas estão fazendo para que perante a Bíblia elas sejam idólatras. Vamos compreender. Êxodo 32, versículo de 1 a 10, diz assim: Quando o povo viu que Moisés demorava a descer da montanha, reuniu-se em torno de Arão e lhe disse: Mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moisés, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Arão lhes disse que suas mulheres, seus filhos e suas filhas retirem seus brincos de ouro e os tragam a mim. O povo tirou os brincos de ouro e os trouxe a Arão. Ele recebeu os que lhe deram, derreteu e lhe deu a forma de um bezerro. Eles disseram: Israel, eis o seu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Ao ver isso, Arão constituiu um altar diante dele e anunciou: Amanhã será um dia de festa para Adonai. Na manhã seguinte, bem cedo, eles se levantaram e apresentaram uma oferta queimada e oferta de paz. Mais tarde, o povo assentou-se para comer e beber. Depois, eles se entregaram à festa. Adonai disse a Moisés: Desça rápido. O seu povo que você trouxe da terra do Egito corrompeu-se. Deixaram de lado muito rapidamente o caminho que ordenei seguir. Eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram-na, sacrificaram-lhe e disseram: Israel, eis o seu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Adonai continuou falando a Moisés: Tenha observado esse povo. Você pode perceber como eles são teimosos. Agora, deixe-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e eu lhes dê um fim. Em um lugar deles, faria uma grande nação de você. Então aqui percebe que existem várias características. O líder Moisés se afastou para falar com Deus. O povo, ele só seguia o líder. Eles não seguiam a Deus, seguiam o líder. Assim como tem muitos evangélicos que só seguem pastores, que só seguem bispos, mas não seguem a Deus. Idolatram pastores, chamam pastores de pai, minha mãe, pastora. Não existe pastor na Bíblia, é antibíblico pastora, vai contra todo o conceito, vai contra toda uma simbologia, e o povo hoje está aceitando essas teorias da teologia e seguindo, infelizmente, um ensino de Babilônia, um ensino que não é do Deus de Israel. E aqui também tem outro ponto forte, que o povo se desvia rápido da verdade. Por que se desvia? Porque não estuda. Muitos cristãos não abrem a Bíblia em casa, não estudam, o que o líder fala ele diz amém, e quando muitos de nós, não somente eu, muitas pessoas gravam vídeos guiados pelo Espírito Santo, mostrando a verdade bíblica e ainda usam isso para nós, viramos motivo de piada, motivo de chacota, a pessoa simplesmente fecha os ouvidos, fica lá e não quer ouvir. Então isso é idolatria no meio evangélico. Uma outra situação que acontece é que muitas pessoas estão idolatrando políticos. O Jorge Guarânio, ele idolatrou tanto o Bolsonaro, cristão, conservador, que matou. Você acha justo? Isso é exemplo de cristão? Idolatrar um político? Perceba como o povo evangélico já é idólatra. Impressionante, né? Vamos continuar. Algumas pessoas também, elas preferem seguir o que o pastor está falando do que seguir a Bíblia. Uma vez eu fui ensinar a Bíblia para uma jovem, não vou citar nomes, e o pastor da igreja que ela congregava falou algo, ensinou algo para ela. Eu fui abrir a Bíblia, mostrei a Bíblia para ela, sabe como ela respondeu? A Bíblia está mentindo. A Bíblia é mentirosa. O que o meu pastor fala é verdade. Você consegue entender o nível de idolatria desse povo? É muito alto. Agora vamos aprender
o que muitas igrejas cristãs hoje estão pecando na idolatria. Vamos aprender. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, fala sobre a primeira mensagem angélica. E olha como essa mensagem é interessante. Diz assim: a seguir, vi outro anjo voando pelo meio dos céus, levando o evangelho eterno para proclamar sobre toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. Temei a Deus, não é temer Trindade, é temer a Deus, o Pai, não é Trindade. E ele continua: adora aquele que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Muitas igrejas cristãs, ou a maioria, elas acreditam numa teologia satânica de uma tal de Trindade. Biblicamente, não existe Trindade. E existem várias passagens que falam sobre o único Deus. Vamos abrir duas passagens para não deixar muito grande esse vídeo. João capítulo 17, versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus não disse que ele era Deus. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, por único Deus, e a Jesus. E abrindo 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz assim: contudo para nós, isso é quem? Paulo e os apóstolos. Contudo para nós há um só Deus, o Pai. Ponto. Ponto. Não são três deuses, é um só. Portanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus, o Salvador, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos ser. Então essa história de três deuses num só, isso vem do paganismo. Não caia nessa. Agora vem a questão, peraí. Então as igrejas evangélicas creem na Trindade? Sim, isso é paganismo. E essa ideia de Trindade quebra o primeiro mandamento, no qual acabamos de ler aqui: temei a Deus e dá-lhe glória. Quando abrimos em Êxodo capítulo 20, versículo 3, percebemos exatamente o que Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso é bíblico. Um Deus, o Pai. Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Beleza. O Espírito Santo, já vimos em vídeos anteriores, que é o Espírito do próprio Jesus Cristo. Se aqui tivesse escrito assim: não terás outros deuses diante de nós, aí seria outra história. Mas é que não terás outros deuses diante de mim. Então, Apocalipse 14,6, a primeira mensagem angelical, ele fala: olha, o primeiro mandamento vai ser quebrado. Por quê? Porque as igrejas evangélicas, elas pregam que o mandamento foi abolido. O cara que fala isso chama Jesus de mentiroso, chama a Bíblia de mentirosa e ainda se diz pregador. Impressionante. E o quarto mandamento, que diz: e adorai que fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. Por quê? Porque as pessoas guardam o domingo. Ah, porque Jesus mandou guardar o domingo. A palavra domingo não existe na Bíblia. Jesus não mandou. O cara que fala isso, ele é falso profeta. Vamos abrir. Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Perceba que a mensagem do sábado é a mesma. É a mesma de Apocalipse 14,6. Adorai quem fez os céus, a terra e o mar e a fonte das águas. E aqui está dizendo a mesma coisa. Porque em 6 dias fez o Senhor, o Deus único, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Agora, vamos quebrar essa teologia falsa que muitos cristãos pregam. Ah, porque Jesus aboliu a lei, porque a lei está abolida. A pessoa que fala isso, irmão, desculpa, é anticristo. É anticristo. Ou ele prega por não saber a Bíblia, ou ele prega por ser realmente um falso profeta. Porque olha o que Jesus fala. Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim abolir a lei aos profetas.
Eu não vim abolir, mas vim cumprir. Jesus dizendo, eu não aboli a lei. Eu não vim abolir, eu vim obedecer. Eu vim cumprir. Abrindo agora na primeira carta de João, lá no finalzinho, próximo de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim: E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Conhecer quem? Jesus e Deus. Aqui sabemos que o temos conhecido, se guardar a lei. Se o seu líder diz que a lei foi abolida, ele não conhece a Jesus. Calma, o versículo 4 vai melhorar. Diz assim: qualquer um que diga eu conheço, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, se seu pastor, seu bispo, diz que a lei foi abolida, ele não conhece a Jesus e a Bíblia chama ele de mentiroso. Continuando. Mateus capítulo 24, versículo 23 a 28, vai dizer para a gente o que são esses profetas que pregam isso. Diz assim: nesse tempo, se alguém disser, vejam, aqui está o Messias, ou ali está ele, não acreditem, porque aparecerão falsos cristos e falsos profetas, realizando grandes milagres, coisas extraordinárias, para enganar até mesmo os eleitos se for possível. Eu os avisei antecipadamente. Então, se pessoas lhe disser, ouçam, ele está no deserto, não vão. Ou vejam, ele está escondido em uma sala secreta, não acreditem. Porquanto o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que sai do leste e se estende até o horizonte do oeste. Então perceba aqui o seguinte, falsos profetas vão fazer, mas ele cura. Aqui está dizendo que não foi pelo poder de Deus. Foi pelo poder do inimigo. Mateus 24:13 diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar em quê? Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, do povo de Deus, os que guardam os mandamentos e são fiéis a Jesus. Olha, Apocalipse, o último livro da Bíblia, falar sobre a guarda da lei, que são os mandamentos. Agora é o seguinte, quais são os frutos das pessoas que são idólatras? Elas acham que tem o Espírito Santo, mas não tem. Ponto. São idólatras. Quais são os frutos? Vamos aprender. Romanos, capítulo 1, versículo 29 a 32 diz assim: eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância, imoralidade, cheio de inveja, assassinos, rixa, desonestidade, malevolência, mexeriqueiro, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, planejam esquemas malignos, desobedecem aos pais, insensatos, desleais, insensíveis e cruéis. Conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam e que apoiam são dignas de morte. O que Paulo está dizendo? São dignas de perder a salvação. Então, se você não faz essas coisas, mas você apoia, você é como se estivesse praticando. Vamos continuar. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 a 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8 a 11 diz assim: em vez disso, vocês mesmos enganam e prejudicam e o fazem contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não terão parte do reino de Deus? Não se enganem. Pessoas que mantêm relações sexuais fora do casamento, que adoram ídolos, praticam sexo extraconjugal, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentos, se embebedecem, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras, nenhuma delas terá parte do reino de Deus. Sabe aquele cristão que é desculpa para beber? Tá aqui. Não tem o Espírito Santo, porque é idólatra. Ah, eu quero uma desculpa para botar uma tatuagem. Eu quero uma desculpa para botar um pince. Eu quero uma desculpa aqui para comer alimento imundo. Você não tem o Espírito Santo. Você é idólatra. Porque você não faz parte do reino de Deus. Continuando. Gálatas capítulo 5,
versículo 19 a 21 diz assim: é evidente que o fruto da carne é conhecido: imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração a ídolos, uso de drogas alucinógenas, para entrar em sintonia com o culto. Quem usa droga, entende como o negócio é pesado? Rixa, contenda, ciúme, ira, ambição egoísta, divisionismo, intriga, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essas. Advirto agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte do reino de Deus. Então, se você tem isso aqui, você é idólatra. Você não está obedecendo a Bíblia e você não vai ser salvo. Sério, o assunto é muito sério. Vamos continuar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Diz assim: além do mais, entenda isso, que nos últimos tempos surgirão tempos terríveis. As pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro, orgulhosas, arrogantes, insultantes, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, desalmadas, implacáveis, caluniosas, descontroladas, violentas, odiosas do bem, traidores, obstinadas, cheias de prepotência, mais amantes dos prazeres que de Deus, e ainda que mantenham uma forma de religião, negam o poder. Afasta-te dessas pessoas. Olha o que Paulo fala. Elas vão ter forma de cristão, vão parecer cristão, mas não são. O que Paulo fala? Te afasta. Te afasta dessas pessoas. Olha só como isso é pesado. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Diz assim: mas os covardes, os indignos de confiança, desprezíveis, assassinos, os sexualmente imorais que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o culto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. Resumindo, não é salvo. E Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz assim: nada impuro poderá entrar nela, nem qualquer pessoa que pratique coisas vergonhosas ou minta, mas poderão entrar aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, se você é cristão, você mente, você rouba, você é trapaceiro, você tem dinheiro para pagar suas contas e não quer pagar, você engana sua mulher, você usa o jeitinho brasileiro, você quer desculpa para beber, você quer desculpa para fumar, você quer desculpa para fazer tatuagem, ou você engana as pessoas, machuca o sentimento delas, como diz que é a falta de afeto, você é idólatra. Por isso o Espírito Santo está nos ensinando hoje. Devemos seguir apenas a Bíblia. Jesus não vem buscar a placa de igreja, ele vem buscar um povo separado que segue a lei dele, que é santa, e também é fiel a Jesus. Que tal hoje começarmos a meditar mais sobre a lei de Deus para que nós sejamos exemplos íntegros da palavra? Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.